E aí, meus amigos Joretagros, tudo bom? Hoje o podcast tá de arrebentar, arretagro, viu? E esse podcast a gente vai falar de uma temática que tem tudo a ver com final de ano, né? Natal, e vamos falar sobre a uva, né? A gente sabe que a produção da uva e vem a produção do vinho também. E estamos aqui com um convidado especial, o seu Orlando Fernandes, né? Empresário, né? E um enófilo, viu? E possivelmente eu acredito que vocês nem saibam o que seria um enófilo. E surgiu logo de imediato, seu Orlando, logo uma dúvida, que seria o sommelier, que o pessoal conhece mais, né? E esse enófilo, né? Mas antes do senhor explicar essa diferença deles dois, eu gostaria de saber um pouco como começou essa história, essa paixão e esse amor pelo vinho. Bom, João, primeiro eu agradeço a Arretagro. Isso mesmo. Agradeço pelo convite, né? E obrigado a todos os espectadores que estão nos assistindo, certo? E essa diferença, eu vou iniciar pela diferença de sommelier com enófilo. O sommelier já é uma pessoa que já tem um curso, certo? Que faz e se torna uma pessoa que vai indicar o melhor vinho para aquela harmonização que você está querendo, certo? Consumir. Então, essa é a parte do sommelier, né? Ele encontra melhor casamento, né? Na verdade, a harmonização é um casamento entre a comida e o vinho, né? O enófilo já é uma pessoa, vamos dizer assim, curiosa, né? Ele tem muita vontade de saber de vinhos, então ele vai pesquisando, então ele vai conhecendo uma série de coisas que traz a história do vinho, né? Apesar que o vinho hoje já tem praticamente 7.000 anos, certo? E se tem indício, né? A última foi na Geórgia, se não me engano, onde se encontrou vestígio de ânfora com vinhos, né? Não o vinho líquido em si, mas tinha, logicamente, as paredes vão ficando com vinho, né? E antigamente os vinhos eram guardados em ânfora. Hoje, inclusive hoje ainda tem algumas vinícolas que estão, vamos dizer assim, voltando a fazer essa acomodação desses vinhos, né? Porque tem vários tipos da maneira que hoje você pode guardar o vinho. Então, os que mais hoje é utilizados são os tanques inox, porque os tanques inox podem ser de 10.000, 20.000, 25.000 litros para guardar. Tem as barricas de carvalho, que são na faixa de 250 ou 500 litros, né? Já utilizado para vinhos mais tópicos, vinhos reservas, grandes reservas, certo? E também existem hoje tanques de cimento e também aquelas ânforas que estão sendo feitas com aquela cerâmica para guardar. Não é todas as vinícolas, mas tem algumas vinícolas ainda que estão aí. E chama-se, na verdade, aí entra o enólogo, que é outra pessoa, né? O enólogo já é realmente o especialista em produzir o vinho, né? Ah, bacana. O enólogo recebe a uva da plantação, certo? E a partir dali ele faz o vinho base. E esse vinho base é que ele depois vai guardar e ele vai dizer, pronto, a partir de agora eu quero utilizar esse vinho base e vou fazer dele um reserva ou vou fazer dele um corte. O que é um corte? O corte, ele vai juntar duas uvas, certo? E vai criar um vinho novo, certo? Ou ele vai dar um toque especial, quanto tempo de maturação ele vai fazer, que é a parte de onde, vamos dizer assim, o álcool, certo? Aliás, é o açúcar que contém a uva, certo? Ele vai se converter em álcool.
Isso lembra muito, né, seu Orlando, a questão da cana-de-açúcar, né? Sim. Nossa cachaça, que eu tô aqui degustando, viu? Vocês sabem que eu curto bastante uma cachaçinha. E eu tô vendo que tem semelhanças, né, entre o vinho e a cachaça. E a Primórdio, nada, uma coisa que a gente sempre disse, Orlando, que tipo, uma boa qualidade de uma bebida final vem do plantio. Então tem que ter uma variedade boa, tanto da cana-de-açúcar como também da uva, né? E ter um plantio de qualidade, né? Sempre Exato. seguindo uma nutrição correta para se obter, né? Exatamente. As uvas hoje existem, não é em todo lugar que você vai ter uma plantação de uva com qualidade, né? Vai depender, como por exemplo na uva, acredito também na própria cachaça tem um terroir. O que é o terroir? O clima, vamos dizer assim, o solo, certo? Que tem que estar pronto para, vamos dizer assim, ideal para ele poder fazer. Então, uva precisa de quê? De sol durante o dia, calor durante o dia, e à noite ele tem que ser fresco. Então, essa é a posição normal que hoje tem. Agora, dependendo de cada tipo de uva, certo? Você precisa de um clima diferente. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu gostaria de saber, o senhor ainda não explicou. E essa paixão pelo vinho, de onde veio? Bom, a paixão pelo vinho já vem desde muito tempo, né? A minha família é descendente de italiano e espanhol, então são dois lugares onde a produção de vinho são grandes, né? Principalmente Itália, que se tornou um dos grandes produtores de vinho, certo? E Espanha também, cada um com seu tipo de uva específico, né? E Brasil também aqui não fica para trás. Muito. Então, eu a partir daí tive paixão pelo vinho, né? E hoje, assim, sou empresário na parte de vinho, temos uma empresa, certo? De uma distribuidora e representante de alguns rótulos específicos nossos, né? E estamos aí para trazer para o nosso cliente o melhor, certo? Inclusive, posso falar um pouquinho em relação ao Brasil. O Brasil hoje já está numa posição bem adiantada, certo? Antigamente o Brasil não era ninguém gostava de vinho brasileiro, até o próprio brasileiro dizia, não, vinho brasileiro eu não compro. Não, porque só tem vinho suave. O vinho suave brasileiro, quem produz no mundo vinho suave? Hoje praticamente é só o Brasil. Porque o Brasil pegou as uvas americanas, certo? E trouxe para o Rio Grande do Sul. E ele preparou vinhos suaves. E vinho seco também. Como é o caso do Bordeaux. A uva Bordeaux é uma uva que só produz vinhos suaves ou secos. Bordeaux, no caso, é a variedade da uva. Exatamente. Uhum. É o tipo seguinte, quem quer iniciar o mundo do vinho, eu recomendo iniciar por esse tipo. Por quê? Porque aí ele vai começar a tratar o paladar dele. Como é que ele vai se identificar, né? Normalmente o suave é melhor porque o teor de açúcar é melhor, né? Vamos dizer, o brasileiro, através da cana-de-açúcar, nós aqui, nosso paladar, ele tende a ser mais doce do que amargo, né? Exceção da cerveja. É muito comum, seu Orlando, até com exceção da cerveja, e é muito comum a gente ver, né, o pessoal tomando aqueles carreteiros, que é doce até demais, né? Carreteiro, oi de boi. Aquilo ali é considerado como um vinho mesmo? Não, existem uns vinhos onde é colocado açúcar. Certo? Ele tem, certo? Vamos ver, o suco de uva. Vamos ver, artificialmente se colocam. Quando eu falo da uva Bordeaux, é um tipo de vinho específico, feito por um enólogo, certinho. Aí, né? Mas esse oi de boi que vocês estão tomando aí, não. Então você tem hoje vários tipos de rótulos, certo? Do Rio Grande do Sul, que são vinícolas que produzem vinhos de boa qualidade. Da uva Bordeaux, certo? São muito bons. Então, esses aí não são vinhos que são, vamos dizer assim, eles levam açúcar, né? Açúcar tem da própria uva, né? Então vamos dizer que aqueles carreteiros e tudo não é um vinho definido.
né? É um vinho, vamos dizer assim, Não, mesclado com outras um vinho frutas. que ele não tem uma, vamos dizer, uma identidade própria. Ah, né? entendi. Ele pega vários tipos aí, compra, vamos dizer, a granel, como hoje tem vinícolas no Brasil, no Rio Grande do Sul, tem em Petrolina, em outros lugares também, que eles vendem a granel. Certo? Então, aí você não sabe qual tipo de uva que vai tudo, certo? Aí não tem, vamos dizer, a qualidade. Qual a qualidade? Você pode ter aí uma uva que não foi bem, vamos dizer assim, amadurecida. Né? Tem outros que já está um pouquinho, passou do Passado. tempo. Então aí mistura tudo, faz e entrega. Entrega, né? Pronto, aí é isso aí. Aí o que é que faz? Não pega, bota açúcar para poder maquiar essa parte. E aí vende. É bacana, seu Orlando, você contando essa história, e você citou também o Brasil e outros países aí. Então a gente consegue entender que o vinho, ele é, vamos dizer assim, tem paladar para todo gosto. Não, vamos dizer assim que não existe aquele país que produz os melhores vinhos. Eu acho que, eu posso estar até errado, o senhor até pode me corrigir, existe, o Brasil, ele é bom naqueles vinhos específicos, como também acredito que os outros países é bom em determinados vinhos. É por aí? Como é que é? Não, existem cada hoje, vamos dizer assim, vamos falar América do Sul. Né? A América do Sul hoje tem, vamos iniciar pelo Chile, certo? O Chile que é um dos mais produtores de vinho, certo? Praticamente ele hoje é o que mais produz, né? Então, o Chile, por exemplo, ele tem, a identidade dele é o Cabernet Sauvignon. Ele tem um Cabernet Sauvignon que, assim, praticamente você pode comprar qualquer um, sempre ele vai ter uma qualidade boa, certo? Esse como é o nome? Cabernet Sauvignon. Seria, assim, pro público que não entende... É o tipo da uva, né? Então no caso é a variedade é a variedade da uva. Isso é uma uva que fala da espécie vitivinífera. Né? Bacana. Então, ele tem esse é um dos vinhos. E em segundo lugar, ele também tem uma boa qualidade no Carmenere, que é a única uva, certo? O Carmenere, que também era uma uva que a França perdeu por causa de uma praga. E essa praga matou todas as uvas Carmenere na França. E realmente deixaram ele, vamos dizer, não acharam mais. E um dia, um camarada no Chile, procurando, ele encontrou dentro de uma plantação de Cabernet Sauvignon uma planta diferente. Uma que resistiu. Não sei como chegou, né? Provavelmente veio alguma semente, alguma coisa, ele viu uma coisa diferente. Fizeram DNA e realmente descobriram que ele é o Carmenere. Então hoje o Chile se tornou o único praticamente país que produz o Carmenere. Bacana. Né? E então, complementando aí, a Argentina hoje, qual a Argentina tem, qual é a uva que ele, vamos dizer assim, identifica o país? É o Malbec. Então a uva Malbec é a que identifica a Argentina, certo? Tem outros também, outras uvas aí, mas o que eles identificam é esse. Né? O Uruguai. O Uruguai hoje, a uva que identifica o país é a uva Taná. E Brasil? O Brasil tem muitas uvas que produz também bons, mas a uva que mais, vamos dizer assim, e deu ao Brasil prêmios, certo? É o Merlot. Então o Merlot é a uva que você hoje pode consumir no Brasil, qualquer tipo de outro que você compra de uma vinícola, o Merlot sempre vai ter uma boa qualidade. O terroir do Brasil para a uva Merlot é bom. Esse terroir que o senhor diz é da fruta? Não, ou é a variedade? É sempre as variedades. A parte, vamos dizer, que envolve clima, solo. Legal. Vamos dizer, a região onde você vai produzir. Né? Uhum. Então ele tem que ser apto para aquilo. Mas o Brasil produz todas as espécies hoje de uvas vitivinícolas. Então, hoje no Brasil você encontra Cabernet Sauvignon de boa qualidade, você encontra Merlot, você encontra Malbec, você encontra Taná,
você encontra Pinot Noir, você encontra isso da parte de vinhos tintos, né? E de vinhos brancos, você tem o Chardonnay brasileiro, é muito bom, certo? Tem o Sauvignon Blanc também, é muito bom. Tem o Riesling, certo? Também é bom. Tem e principalmente a uva moscato. O moscato hoje se tornou no Brasil, talvez, o único país que produz o moscato em escala com qualidade, certo? Muito Isso bom. por causa até dos espumantes. Brasil hoje, falando de espumante, já mudamos um pouquinho, né? Mas só para encerrar, Brasil hoje tem qualidade de espumante que compete com qualquer país, inclusive França. Eu acho que para resumir mais, Orlando, a gente pode dizer que o Brasil está bem representado pelos vinhos, pelos espumantes. A gente não precisa pegar até um vinho de fora, porque o Brasil já está bem representado. Não. Você encontra de qualidade para todos os gostos, não é isso? Não, exatamente. O Brasil teve vários anos com safras, vamos dizer, ícones. Né? Muito bom. Então, 2005 foi excelente, 2008 foi excelente, 2012, 2018, 2020 e 21 e novamente esse ano, 2022, vai ter a melhor safra do Brasil, porque vai ter qualidade e quantidade. É uma coisa difícil de acontecer, certo? Porque as uvas, quanto menor você tem a produção por hectare, você consegue ter uma qualidade melhor de vinho. Ah, legal. Muito É o bacana. contrário, né? O pessoal, na verdade, você vai plantar milho ou soja, você quer qualidade, quantidade, né? Mas a uva é diferente, né? Aí, minha gente. Logo adiantando e colocando até um parênteses, a gente está ao ar livre, viu? Se tiver como. O áudio provavelmente não deve estar muito bom, mas é assim. Pois é, João. Aqui realmente estamos num lugar muito bonito. Muito bonito certo? aqui, Aqui né? é Timbal do Timbal Sul, do não é Sul, isso? com esse belo rio aí, muito importantíssimo, viu? E voltando ao assunto, né? O senhor falou de champanhe e surgiu aquela dúvida que eu acho que muitos têm: qual é a diferença de champanhe para espumante? Tem diferença ou Não, a diferença não tem, é a mesma coisa, né? Existem, na verdade, o espumante ou champanhe é feito por 2 ou 3 tipos de métodos, né? não sabia. O método Charmal, certo? Esse é ou Nature. Então, a produção é a mesma, apenas o que leva nome champanhe no rótulo são o que são produzidos na região de Champagne, na França. Então, porque ele tem essa denominação de origem lá. Então, foi o país deixou claro isso aí. Então, você não pode, se você produzir um champanhe até fora, na França, fora dessa região denominada, você não pode colocar o rótulo de champanhe. Muito bacana, muito curioso. Então, não por sabia, isso que viu? hoje os espumantes brasileiros levam o nome de espumante. Né? Ou no Chile, na Argentina, qualquer um leva o nome de espumante, não leva o nome de champanhe. Aqui é o Fera do Vinho, viu, minha gente? Vocês já estão vendo a pegada da É conversa, novo, viu? filho, É é novo, novo. experiente, pesquisador do vinho, a diferença, né? Apesar que essa conversa está muito boa, seu Orlando, mas bora continuar, né? É uma coisa que eu observo muito, que um vinho, eu vejo as pessoas quando tomam vinho, tentam harmonizar com determinadas comidas. Existe isso. Tem aquele vinho tinto, tem aquele vinho seco, tem aquele vinho... E existe outros tipos de vinho. Eu estou vendo um vinho aqui com uma cor diferente. Que tipo, por exemplo, esse vinho... Me fala um pouco desse vinho aqui. Esse é um tipo... o melhor que tem é o senhor falar. Ele tem uma cor diferente aqui. Ele não é nem branco e nem aquele roxo, né? Bom, na verdade até eu trouxe aqui 2 vinhos. Esse aí a gente chama de, vamos dizer, esse aqui é do Velho Mundo e esse aqui é do Novo Mundo, né? Esse aqui é de Portugal e esse aqui é nacional. Ah, nacional. Coloca os dois aqui do lado. Certo? Então, esse aqui que é de Portugal, eu trouxe aqui um vinho verde. Vinho verde? Vinho verde, exato. Né? De uma região também, Mas com vinho verde denominação de origem. tá ligada com variedade. Somente de Portugal. Não, nenhum outro país produz esse vinho. Ah, que bacana. Então só Portugal produz o vinho verde. Somente de Portugal. Mas no caso o vinho verde é uma curiosidade, talvez.
é proveniente de variedades de uva verdes ou não tem? Não. O vinho verde, ele é feito numa região, certo? De Portugal, que é na região entre o Minho e o Monção. Uhum. E ele tem esse selo aqui, certo? De garantia. Muito legal. Não sei se o pessoal consegue enxergar. Então, todo vinho verde, para que ele possa realmente ser comercializado, tem que ter esse selo. Se ele não tiver esse selo, ele realmente é feito um champanhe. Ele tem uma região registrado, denominado lá por Portugal, onde as uvas que são plantadas nessa região são para a produção do vinho verde. Então, necessariamente, elas são da cor verde, né? Exato. Destacando, vamos dizer, para o vinho verde, vamos dizer, a melhor casta dele seria o Alvarinho, certo? Uma uva portuguesa, certo? Da região de Portugal, Alvarinho. Certo? E também outros, pode ser também um Arinto também, certo? Mas hoje, vamos dizer, a uva que mais produz é o Alvarinho. Muito interessante. E bora lá. Harmoniza com o que o vinho verde? Assim, Amigo, aqui o vinho verde lá, você, por exemplo, está aqui num lugar desse, temperatura aqui acho que é 30 graus, mais ou menos, deve ter essa aí. Temperatura excelente para quê? Para você se refrescar. Então a taça desse vinho aqui cai perfeitamente com carnes brancas, certo? Com qualquer tipo de petisco, certo? Que não tenha gordura, né? Assim, não há necessidade de uma gordura, uma coisa leve, né? Um sushi também pode ser também um peixe, um filezinho, né? Uma coisa bem suave. Pode até ser um salmão, sem problema. E, inclusive, um bacalhau. Bacana, né? Olha, uma dica para vocês aí, ó. Vinho verde, viu? Tá chegando aí final de ano, né? Embora que você pode comer um leitão, como o português faz, que é o porco. Não, acho que é é uma comida deles que é através de um leitãozinho, né? Leitãozinho. Eu não me lembro agora o nome do prato, certo? A pupuruca, não. E ele é legal isso, Orlando, que o senhor remeteu muito a nossa temperatura, tá bem fazendo um calorzinho. Vamos fazer, inclusive, a gente tem uma coisa interessante, né? O vinho verde, ele tem um pouquinho de gás carbônico. Ah, é? Certo? Mas o gás carbônico dele é proveniente exatamente da produção, né? Então ele, quando vai queimando o açúcar com o álcool, ele libera CO2. Uhum. Então o enólogo chega um momento que ele diz, pronto, é agora que eu vou ter que engarrafar. Então ele engarrafa. Sempre ele tem um pouquinho, né? Normalmente os vinhos verdes têm, vamos dizer, a quantidade de álcool dele é menor do que um vinho normal, certo? Por isso que ele é mais refrescante. Ele é mais refrescante, certo? Mas embora são vinhos secos também, certo? Agora tem aqueles também, viu, velho, que tem um pouquinho mais de álcool. Aí tudo depende do enólogo, aonde ele quer levar, onde ele quer ir e qual é o tipo de produto que ele quer fazer, certo? Assim, um produto que tenha mais, como eu disse, vinhos de entrada, certo? Tranquilos. Então, muito bacana. Vinho verde, viu, minha gente? Já conheciam. Muito bom. O brasileiro hoje consome pouco, né, de vinho verde. Eu acho que ainda vai chegar um ponto disso aí. Eu trouxe outra uva aqui também, que é uma uva que também o brasileiro consome pouco, certo? E esse aqui, que é o Riesling, certo? Eu vou abrir esse vinho verde. Esse vinho, a uva Riesling, é uma uva branca que ele é da cidade praticamente entre a França e a Alemanha, na região da Alsácia, certo? E ele dá tanto vinho de sobremesa como vinho seco. Legal. Né? Pouca gente hoje também se consome. Por quê? Porque a América do Sul hoje praticamente não faz. Quem está fazendo é o Brasil. E são muito bons. Muito bacana. E uma coisa que eu estou observando, só colocando até mais uma observação, que a gente vê como a identidade das garrafas mudam, né? E acredito que deve ter, é igual a cachaça também, vamos dizer assim,
os empresários vinícolas, né, em si, os produtores de vinho, estão começando a investir cada vez mais na beleza das garrafas, nas rolhas, né? Isso aqui é um Muito vinho brasileiro, bacana, né? certo? Da região, melhor produção da região de Brasil, que é Flores da Cunha. Hoje tem um potencial muito grande. Qual estado? É Rio Grande do Sul. Rio Grande né? do Sul. É, agora a cidade de Flores da Cunha. Flores da Cunha. Ele é, por exemplo, da vinícola Monte Real, certo? Uhum. Eles já estão praticamente há muito tempo, se não me engano, é a terceira ou quarta geração deles, certo? E você vê que ele Lindo, tem aqui. uma garrafa linda, né? Alto relevo. Alto relevo em 3D, certo? Então, você vê o acabamento que ele tem. Então, Muito o Brasil lindo, né? tem hoje, realmente trata o vinho como diferente, como um produto de qualidade, tanto na apresentação quanto no conteúdo, né? Exatamente. Aqui você vê que já é um pouquinho. O meu mais bruto, vamos dizer assim, né? Normal, né? Vamos normal. dizer assim. Normal, né? Aqui no caso é um verde também ou não? Não. Aqui Aqui. é a uva que eu falei, o Riesling. Então né? pronto, bora. O verde já falamos, bora falar agora desse aqui, do Riesling. Do Riesling. No caso seria um vinho seco? É um vinho seco. Esse aqui é um vinho seco. Se diz que os vinhos secos são os melhores que os outros, ou eu vejo que Não. é de gosto mesmo, paladar de Aí é o cada um. seguinte, quem vai iniciando o mundo do vinho, eu recomendo começar com um vinho suave, né? Um tinto, por exemplo. Um tinto suave, depois vai para o meio seco, e depois ele mesmo vai, Vai se. vamos dizer, vai chegar o ponto que ele vai dizer, pronto, agora eu vou partir para outro. E vai assim, até ele chegar onde é. Esse vinho harmoniza com Isso um seco, no pronto. caso. Hoje, por exemplo, muita gente assim diz, quero comer um sushi, aí vai para comer um sushi e vai tomar o quê? Uma cerveja, não cai Não bem, combina, não de combina. jeito Agora, se você tomar um vinho desse, com um sushi, com um salmão, um filetezinho, Camarãozinho bem levezinho. e atum. Frutos do mar no geral. É muito bacana, eu acho que tem gosto para todo mundo, mas vou te colocar Camarão, Vou te lagosta. botar um desafio agora. Vamos lá. Para nós. Sim. Uma buchadinha, um picadinho. Tem algum vinho que harmoniza com ele? Tem mesmo. Eu, inclusive, daria uma buchada boa, Hum. a gente traria para um espumante. Um olha espumante aí. bruto, branco. É o ideal. Bacana. Você vai limpar o palato completo desse daí, meu amigo, e vai tomar tranquilo. Olha aí, uma buchadinha com espumante, hein? Eu sou mais na caninha, né? Mas tem gosto para todo mundo. Posso abrir? Abra. Esse ou outro? Seu Orlando, o que o senhor preferir. Não, eu não sei. Agora eu tô vendo uma taça bonita. Então vamos lá. Vamos falar sobre as taças. Eu sei que tem taça de champanhe e tem taça de vinho. Sei. Essa aqui tem outras taças de vinhos que podem ser tomadas. Me fala um pouquinho, Solano, se o senhor puder dizer, os tipos de taça e me fala faça um pouquinho assim daquela Esse aqui é uma taça, a gente chama ele de ISO. de isso. Na verdade, ele aqui é uma taça coringa. Ele é utilizado muito para fazer degustação. Por quê? Porque, na verdade, o camarada só botou um pouquinho, quem está degustando o vinho, para poder dar, vamos dizer, uma nota, alguma coisa desse, ou simplesmente. Então, como ele vai degustar vários, certo? Normalmente ele passa um tempo com ele na boca, depois No caso, joga ele fora, observa o cheiro, o ateşo, como é Em primeiro lugar, quando você vai examinar um vinho, certo? Primeiro começa, você tem que tirar a rolha, verificar a rolha, se está aí o conteúdo, se está dentro da quantidade interessante, certa, viu, minha gente? né? Interessante isso aí. Isso é importante. Para quando você for comprar um vinho, Comprar um vinho, qualquer vinho que você compra no supermercado, primeira coisa, verifique se ele está dentro do nível. Porque se estiver abaixo do nível, já entrou oxigênio, ele já já começou perdeu a qualidade. a oxidar. Né? Então ele já vai começar a oxidar. Segundo passo, tirar a rolha dele. Se a rolha estiver molhada, certo? Somente aquela parte em contato com o vinho, certo? Beleza, o vinho está ok. Mas se ele estiver molhado por parte nas paredes, Bora fazer agora. aí ele já está Bora ver se esse vinho tá bom. processo de oxidação, né? Bacana, muito interessante para vocês que vão comprar um vinho aí, observar É. esses detalhes, porque às vezes não olha esse detalhe, aí pega o vinho, aí vai culpar quem? Acaba culpando a vinícola no geral e às vezes não é bem assim. Porque eu acredito, Solano, o senhor pode até intercalar nisso,
tem a questão do armazenamento, né? Armazenamento. Muita gente vai comprar e às vezes não sabe armazenar o vinho de uma forma correta. Você Tanto viu na geladeira como Como na já sala, saiu um né? pouquinho de gás, Senti, e cheiroso, tô sentindo o cheiro daqui. e ele não é Ah, tô vendo aí, já, rapaz. já molhadinho aí na ponta da... Na ponta, tá vendo? Ele tem só essa parte aqui que ele tá molhado, porque não dá pra... Pra enxergar, Pra mas enxergar, é verdade, né? né? Então, que legal. É. E cheiroso, viu? Muito... Campelo. 1951, Bom, Aí- Catelo é a vinícola. a né? vinícola. É. Muito legal. Sim, questão de armazenamento. Bom, armazenamento hoje você compra um vinho no supermercado. Se você vai consumir, você coloque na geladeira, se você não tiver geladeira. Coloque na geladeira 30, 40 minutos antes. Apesar que vai ser o branco tem que ir um pouquinho mais tempo, né? Porque você precisa ter uma temperatura, mas depois mantenha ele dentro do gelo. Porque aqui são vinhos para produzir, consumir na faixa de 6 a 8 graus, né? Até porque nem todo mundo tem aquela... Vem aqui, aquela adega beleza, dentro de casa. rapaz. Olha. Pode provar. Segundo passo, para você verificar a visualização dele, o ideal seria ter um papel branco aqui. Coloca um papel branco aqui e verifique se ele realmente está limpo. Sem impureza. Sem impureza, sem nada, certo? Isso é importante para poder verificar, né? E por que o giro dele? Na O cachaça vinho dele também é tem, apenas só para poder oxigenar mais e ele liberar os aromas dele. O vinho branco não é muito, você precisa. O tinto precisa um pouco mais, né? o cheiro. Essas lágrimas, As lágrimas aqui representam o teor praticamente de álcool dele e o corpo, na é verdade, muito parecido com do vinho, né? quando a gente olha a cachaça. Eu tô pegando de uma forma correta, Ah, perfeito. foi assim, ó, Não, você assim. pegou perfeito. Qualquer Perfeitamente. lugar que você queira, só não pode pegar no bojo, né? Pra você não transmitir calor para ele, né? Agora, e no armazenamento, que eu digo agora, na questão que tem uma dúvida, né? E deitado, em pé, Os vinhos, normalmente é importante você mantê-lo ele deitado, certo? Tem que molhar a rolha. a rolha. Olha aí, Já o espumante em pé. Todo Engraçado. espumante tem que ficar em pé. engraçado só, então, Tanto ele quente ou ele já esfriando. olha aí, tem essa diferença. Mas o engraçado, né, Solano, quando a gente vai no supermercado, os vinhos estão todos em pé, né? Perfeito. Supermercado não tem como, senão ele ia ter que ter prateleiras e prateleiras. né? Prateleiras, né? Mas como são vinhos de consumo rápido, certo? Que sai, então não tem problema, ele vai ficar um tempo aí, não passa muito tempo dentro do... Porque até o supermercado, ele no máximo ele tem 4, 5 garrafas, no máximo de cada rótulo, ele não bota mais, depois só vai Muito colocando. abençoado, muito bom mesmo. O que o senhor disse é muito interessante, é por isso, minha gente, quando você for comprar um vinho, que é um vinho de qualidade, uma pessoa até experiente, né, a gente tem que procurar uma loja específica, que por sinal, o seu Orlando tem uma loja em Recife, viu? Quem tiver curiosidade, vou deixar aqui na descrição, na legenda, né, o Instagram da loja dele, que lá ele vai tirar determinadas dúvidas e tudo mais, e até mesmo, quem sabe, O repassar, pessoal né? precisar de informações, mesmo que a gente não saiba, vai atrás, vamos dar Então, a resposta correta. um local correto para se comprar vinho, talvez não seria nem um supermercado em si, né? Seria ir para uma loja realmente. Como é que se chama Perfeito. uma loja de vinho? Tem um nomezinho que chama. É uma Adega, né? É uma adega, né? Nossa loja, por exemplo, nós comercializamos rótulos exclusivos, certo? Nós Bacana. temos 5 representações, certo? Uhum. Onde também distribuímos eles, que são chilenos, argentinos, tem do Uruguai e Brasil. E do Velho Mundo, só o Portugal, por enquanto. Bacana. E vamos dizer assim, quem tiver curiosidade, ou até mesmo em João Pessoa, na Paraíba em si, tem a possibilidade em si do senhor fazer uma visita para esse pessoal, tá entregando sim. alguns vinhos e tudo. Sem problema. Sem Hoje problema. você pode vender para o Brasil todo, né? E não tem problema em relação a isso aí. Agora, claro, a parte
vai Vamos falar depender, para né? venda pessoa física, né? Uhum. Pessoa jurídica já vai depender da parte tributária de cada estado, né? Mas é possível. É possível, sim. Então olha aí, minha É gente, tem uma possível. possibilidade aí. Vai estar na descrição desse vídeo aí, o Instagram do... Pode falar. Elvino e Amigos. O I de amigos. é o Y porque está em espanhol. Aham. Rapaz, muito bom essa conversa. Eu acho que a gente falou um pouquinho de cada coisa. A gente até falou que a gente até sabe aí que a buchada pode estar assim sendo harmonizada aí com o espumante, não é isso? Espumante, Falamos doce. da diferença do espumante pro champanhe, né? Falamos um pouquinho de cada vinho. Agora eu tô sentindo falta, não tá aqui, infelizmente, que é o vinho tinto. O vinho tinto, assim, estamos num ambiente onde Uhum. o vinho Caberia branco realmente está se destacando. destacando. É. O horário também está se Não. destacando, né? Mas não quer dizer que porque estamos na temperatura de 30 graus que você não pode consumir um vinho tinto. Não, você pode consumir um vinho tinto. Logicamente, talvez, se o vinho tinto ele fala que tem que ser consumido entre 16 a 18 graus, você procure ele consumir em 16 e não em 18. Né? Entendi. E aí, Então Tá o vinho, melhor, né? o vinho tinto tem uma temperatura mais... todos os vinhos hoje, o enólogo, quando ele produz o vinho, ele já define a temperatura ideal de consumo de cada vinho, certo? Por isso que eu sempre digo ao pessoal, comprou um vinho, quem tem algumas informações a mais, o contrarótulo, certo? Que aqui no caso é na frente, mas o contrarótulo o cara chama essa parte aqui de trás. E ele traz as informações, certo? Até as uvas que são produzidas, Essa certo? certificação, É. né? E quando você compra um vinho, o ideal sempre é ver se o vinho tem safra. Quando a garrafa não tem safra, então ali realmente você É não uma- pode... Aleatório, né? Quando ele tem safra, você está comprando um vinho que tem uma qualidade diferente. Né? Entendi. Mas voltando um pouquinho pro tinto, é verdade que os portugueses têm os melhores tintos ou é conversa do povo? Não, tinto, todos os países hoje tem. Tem, Quem né? produz, cada um tem um destaque. É porque quem é bem conhecido é aquele vinho do Porto, né? Vinho do Porto já é outro tipo de vinho. Ah, não é o certo? vinho tinto, não? Não, é tinto, sim. Ah, tá. Mas existe também vinho do Porto Branco, Uhum. também existe. Mas ele é um tipo de vinho mais para sobremesa ou um digestivo. Exatamente. Né? Você pode... Lá em casa, seu Orlando, a gente sempre tinha um vinhozinho do Porto. E antes das refeições, eu acho que ele é até digestivo, né? Vinho É, do Porto tem alguns vinhos aí que passam há 10, 20 anos. Já pensei numa coisa para nós entrar aí que vai ser interessante. E os benefícios do vinho? Eu até comentei que é até digestório e tudo mais, mas eu acho que o vinho tem algo a mais, né? Na sua composição, né? Os vinhos tintos, na verdade, hoje você consumindo, segundo os especialistas aí da parte de medicina. E não é o nosso caso, no mas... nosso caso, né? Mas existe isso, né? Você consumindo 1 a 2 taças por dia, você tem, vamos dizer assim, facilita, vamos dizer, a limpeza das suas A parte de a circulação, parte coronária, essa parte ali, né? E o vinho tinto também, dependendo da uva, certo? Ele tem uma quantidade de flavonoides, certo? legal. Que é um componente químico que é contra o câncer, né? Ah, então é cancerígeno, né? Contra, sabe? Ele evita certo tipo de câncer, né? Então, assim, qual a uva que mais hoje contém o flavonoide? Então, a uva que mais contém é o taná. Aqui no Brasil, por exemplo, falando do Merlot, o Merlot brasileiro hoje tem a maior quantidade de flavonoide do que o da Argentina ou do Chile. Isso por causa do terroir. Rapaz, bacana. Aqui é uma ciência, eu não estou dizendo para vocês. Nesse podcast aí vocês vão assistir até mais de 1 hora, né? Anticancerígeno, mas vale salientar, né, seu Orlando? Vale salientar que a gente tem que falar, né? Para vocês tomarem 5 garrafas de uma vez. Não. Beba com moderação. Moderação, é muito importante isso, né? E aproveitem, porque vinho tem de todo tipo, tem de todo gosto, harmoniza até com buchada. Mas, bom, o mais importante, o mais interessante do vinho é que você toma hoje uma garrafa
Amanhã você vai tomar outra, não é a mesma do que Não você é. tomou, mesmo sendo o mesmo vinho. E como o senhor disse, é o momento, É o momento. todo mundo, a temperatura do A ambiente, temperatura né? do ambiente, a paisagem. Vamos dizer que é uma arte, uma É. filosofia tomar um vinho, né? Pega a minha cachaçinha aqui também, não fica por trás não, né? Mas o foco agora é vinho, Então né? agora eu vou provar o vinho, já que você provou. Ei, Eu muito vou- bom. Vou provar se Primeiro. realmente ele está dentro da... Você vê a quantidade de esse vinho? A Sim, gordura, tem isso, né? Tem que colocar Essa aqui, aí- Solano, aqui tem um... Não Esse pode encher vinho o copo, aqui né? o ideal é não. Existem hoje as taças específicas para vinhos, né? Os vinhos tintos, normalmente o bolso dele são maiores aqui e mais finos Talvez na para parte, que né? se- Chamado borgonha. Né? Então por quê? Porque para poder liberar o oxigênio entrar e poder liberar mais Que os legal. aromas, né? A parte do vinho branco não precisa ser tanto. Embora que hoje já existem contravenças entre o enólogo e o sommelier. Então a gente já chegaram a um ponto de que a mesma taça que você consome o vinho tinto, você pode consumir o vinho branco. O espumante, o ideal é você realmente ter o fininho para você, não o gás, você não perder rapidamente. Entendi. Mas você pode consumir qualquer um. Bacana. Eu acho que estamos chegando no encerramento. Eu acho que foi uma conversa muito boa. A gente falou de tudo um pouco, né? E tem, como eu disse, tem tudo a ver nesse fim de ano, né? E eu só tenho a agradecer a você, Solano. E eu, antes de terminar, eu gostaria que você, pelo menos, falasse uma mensagem. Principalmente para aquele pessoal que tem um certo preconceito com o vinho. Né? Eu acho que uma mensagem assim para essa galera, essa turma nova aí. Não nova, né? Pode ser também antiga. Não tem idade para tomar vinho. É claro que sendo maior de 18 anos, mas tipo assim, eu tenho receio de tomar vinho. Eu mesmo tenho receio de tomar vinho. Então, qual seria a sua mensagem para esse pessoal que está começando e tem vontade de inserir no vinho? Bom, o vinho, na verdade, eu acho que é um dos pontos principais porque o pessoal não consome vinho. É o vinho uma bebida que normalmente ele traz harmonização. Sempre que você consome, traz harmonização. Então, pouca gente quer fazer essa parte, né? Eles querem beber sem harmonizar. Então, o vinho, ele lhe dá então você toma uma taça que você quer, certo? Então, ele precisa desse casamento. Mas comecem pelo vinho suave, certo? Vão depois para o demi-sec ou o meio seco e depois vão para o seco. Agora, vocês mesmos vão determinar o tempo, não existe tempo, certo? Vão provando. Agora, sempre provando ele quando você coloca o vinho na boca, nunca coloque na ponta da língua, sempre do meio para trás e laterais, para que a sua própria a parte da boca possa realmente verificar todos as papilas possam perceber a acidez, certo, do vinho, certo, o frescor do vinho, certo. E, claro, se tiver o tinto, você vai perceber o tanino. O branco já não tem o tanino, então é um vinho mais fácil. Começa até pelo branco também, que é um vinho mais fácil de você consumir, porque você já toma mais gelado, né? Até o vinho verde, que é pouco consumido hoje, é um vinho que tem 9,5% de álcool. Já os outros, esse aqui já vai para 12,5%, certo? E é isso aí. E tem mais. Hoje as vinícolas estão apostando nessa nova geração e já foi colocado no mercado vinho em lata. Ah, vinho em lata? Vinho em Certeza? lata. Como a cerveja? Como cerveja, vinho em lata. Inclusive é vinho de qualidade, certo? Tem na sua loja? Tem sim. Então vamos lá. Então você pode colocar, pode ter o branco, pode ter o tinto, pode ter o rosé e pode ter o espumante. Só que o espumante ele não pode ser colocado pela legislação brasileira, não pode levar o nome de espumante em lata por causa da pressão. Então, como a pressão dele é um pouquinho menor, então ele leva o nome de frisante. Mais uma curiosidade. Só para encerrar, seu Orlando, me diga aí seu contato. As pessoas aí que assistiram têm curiosidade de conhecer sua loja. Pronto, nossa loja fica em Recife,
certo? No bairro do Boa Viagem. Mas nosso contato pode ser através do nosso Instagram, certo? @Elvino e Amigos, o Y no meio, certo? E pode ser através do nosso telefone, que é o 81988990847. É isso aí. Muito obrigado, Eu que Solano. agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Foi um assunto muito pertinente e um assunto muito atual. E eu tenho certeza que esse podcast vai ficar aí marcado para vocês aí, né? Aproveitando, agradecendo nossos patrocinadores aí, né? A Agroplasma, né? A Mielo e a Chili Pig, a pimenta queridinha. Então é isso, gente. Foi a Retagro. Valeu!